Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando um novo bimestre e um novo capítulo. Pegue a sua apostila, página 68, capítulo 4. Durante essa semana estaremos estudando o tecido nervoso. Tecido nervoso é um tecido animal sensível cujas funções básicas são responder a estímulos ambientais e conduzir informações rapidamente às diversas partes do corpo, permitindo que os animais reajam adequadamente aos estímulos recebidos. No tecido nervoso, diferenciam-se duas linhagens celulares: as células gliais ou gliócitos, que vocês estão observando na ilustração, e os neurônios. As principais células gliais são os astrócitos, encarregados de sustentação e nutrição dos neurônios, oligodendrócitos e células de Schwann, envolve os axônios dos neurônios, protegendo-os e auxiliando-os no desempenho de suas funções. Micróglias agem como macrófagos, responsáveis pela defesa do tecido nervoso. Os neurônios são células especializadas na condução de impulsos nervosos e apresentam duas propriedades fundamentais: excitabilidade, que é a capacidade de reagir a estímulos, e a condutibilidade, que é a propriedade de transmitir as alterações desencadeadas pelos estímulos. São células bem diferenciadas e raramente se dividem após sua completa maturação. Um neurônio típico apresenta corpo celular, dendritos e axônio. Os dendritos, semelhantes aos galhos de uma árvore, recebem estímulos e geram impulsos nervosos. No corpo celular ficam o núcleo e a maior parte do citoplasma, e pelo axônio o impulso nervoso propaga-se para longe do corpo celular. A propagação do impulso nervoso ao longo do neurônio ocorre no sentido dendritos, corpo celular, axônio. A região de passagem do impulso nervoso de um neurônio para outra célula chama-se sinapse. Há neurônios que têm o axônio recoberto por um complexo lipoproteico chamado de extrato mielínico ou bainha de mielina. Observe aqui, eu vou indicar para você ver. Aqui, ó, extrato mielínico ou bainha de mielina. Neurônios de hidras, de anêmonas do mar e de outros invertebrados primitivos não têm extrato mielínico, ao contrário do que ocorre com a maioria dos axônios do sistema nervoso periférico de muitos invertebrados e de todos os vertebrados que o têm. Nós podemos observar também na figura A, o extrato mielínico, que é formado por voltas de uma espiral constituída pela membrana plasmática do oligodendrócito, ou a célula de Schwann, que envolve o axônio. Na letra B, nós observamos ali cada falha no extrato mielínico, que é chamada de nó neurofibroso ou nó de Ranvier. Nessa imagem, observamos ali um gânglio nervoso e um nervo, a estrutura de um nervo. O gânglio nervoso é um aglomerado de corpos celulares de neurônios. O nervo é um conjunto de feixes nervosos constituídos por várias fibras nervosas ou neurofibras, que são os prolongamentos dos neurônios, axônios e dendritos, geralmente revestidos pelo extrato mielínico. Vamos agora falar um pouco sobre o impulso nervoso. Temos aqui um neurônio em repouso. No neurônio em repouso, por ação da bomba de sódio e potássio, a concentração de sódio é maior do lado de fora que no lado de dentro da célula. Observe a ilustração. Ocorre o inverso com o potássio.
cuja concentração interna é maior que a externa. Podemos perceber que a diferença de permeabilidade ao sódio e ao potássio pela membrana do neurônio, membrana plasmática do neurônio, gera uma diferença de potencial, uma diferença de cargas elétricas entre as faces interna e externa de um neurônio em repouso. Essa diferença, ela está ali entre menos 70 microvolts. Podemos observar nessas imagens a propagação do impulso nervoso pelo neurônio, que está representado em vermelho. Ao ser estimulada, a membrana do neurônio sofre uma inversão em sua polaridade e estimula a região adjacente, quer dizer, a região que está logo ao lado. Quando esta se despolariza, a região inicial já está repolarizada. Então, dessa forma, o impulso nervoso percorre por todo o axônio. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem independente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. O extrato mielínico interfere na velocidade de propagação do impulso nervoso. Axônios mielinizados, ou seja, que têm a bainha de mielina, eles transmitem o impulso mais rapidamente que os axônios amielínicos, ou seja, aqueles axônios que não têm a bainha de mielina. Quando a membrana em um nó neurofibroso se encontra despolarizada, a alteração elétrica gerada passa diretamente para o nó seguinte, que se despolariza. Esse mecanismo é conhecido como condução saltatória. Por quê? Porque o estímulo nervoso vai saltando
de nó em nó neurofibroso. A espessura do axônio também interfere. Axônios calibrosos conduzem o impulso nervoso mais rapidamente que axônios finos. A região de interação entre um neurônio e outra célula é a sinapse. O espaço entre a membrana pré-sináptica do neurônio e a membrana pós-sináptica da célula que ele estimula chama-se fenda sináptica. Na extremidade do axônio existem vesículas sinápticas repletas de substâncias denominadas neurotransmissores ou mediadores químicos, dos quais os mais conhecidos são a acetilcolina, a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. Um potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. E terminamos a nossa videoaula da semana. Façam as atividades propostas no material de apoio, participem da nossa sala de aula virtual. Deixo uma mensagem para vocês durante essa semana refletirem sobre o seu relacionamento com Deus. Se Deus é suficiente para você, então você sempre terá o suficiente, porque você sempre terá Deus. É um pensamento de Max Lucado, um escritor cristão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.